A narrativa ao qual nós lemos vem falando sobre Pedro, ao qual Pedro nega Jesus. Sei lá, alguém pega, entendeu? Sabe quem que eu tenho. Muitos de nós, como cristãos, quando nós lemos essa passagem, nós temos essa mania, né, na nossa carne, ao qual nós herdamos o nosso de Adão, e querer julgar Pedro por ter negado Jesus 3 vezes, e por Pedro ser também considerado explosivo. Mas quem não é? Pedro se encaixa muita coisa que eu olho na história dele, se encaixa comigo. E quando eu estou lendo a Bíblia, eu costumo entrar dentro do personagem, para ver o que eu tenho que melhorar, porque muitas das vezes eu não posso simplesmente pegar a palavra do Senhor e falar, Pedro negou Jesus. Porque se Pedro negou 3 vezes, imagina eu. É verdade. E sempre quis ser cristão e nunca consegui. Depois de 40 anos, consegui entrar no evangelho. Então, se eu falar, querer julgar Pedro, já estou me equivocando. Pedro era explosivo, sim. Mas eu prefiro um homem explosivo do meu lado do que um que vem amaciando o ego. Porque aquele que está amaciando o ego, ele não tem caráter. E aquele que é explosivo, querendo ou não, ele tem um caráter. Forte, mas tem. Eu também, se tenho um caráter forte, não sou explosivo. Eu consigo me controlar, graças a Deus. Eu pedi o Espírito Santo para trabalhar nisso. Muitas das vezes a gente pega a palavra do Senhor, queremos julgar personagem bíblico, ao qual nós devemos julgar personagem bíblico. Nós devemos pegar aquilo que nos apraz, para não estar nos consertando, para cada dia nós melhorarmos. Porque a Bíblia é para mim e para você colocar na nossa vida. Aquilo que você está passando, se você procurar na Bíblia, aqui você vai achar exemplos de homens e mulheres de Deus, que são falhos assim como eu e você. E perfeito só teve um, Jesus Cristo. Pedro negou Jesus 3 vezes, não por fraqueza teológica, mas por medo. Pedro caiu ao redor de um braseiro. Podemos ver que Pedro nega Jesus 3 vezes, ao qual ele mesmo prometeu a Jesus que ele não negaria Jesus. Muitas das vezes a gente solta certo tipo de palavras da nossa boca, ao qual eu e você não conseguimos sustentar muitas vezes. Então é muito importante eu e você, como cristão, homens e mulheres de Deus, que procura cada dia a sua salvação, ao qual não é fácil, procurar tomar cuidado com o que eu e você vão mencionar, quanto mais dentro da casa do Senhor. Como os irmãos aqui que já me conhecem, frequentam as aulas, eu não gosto de falar aquilo que eu não vivo, quanto mais para a igreja. Porque eu posso estar falando aqui e errar lá fora. Então eu procuro botar aquilo que eu consigo sustentar, que é a minha palavra. Uma vez que eu sou um homem de Deus, eu estou procurando a cada dia mortificar minha carne, alimentar o meu espírito, eu tenho que sustentar minha palavra como homem. Depois como cristão. Para simplesmente aquele cristão me vendo lá fora, falar, não, ele procura fugir da aparência do mal. Não é fácil. Falar que é fácil, eu estou mentindo. Não é fácil, mas a gente a cada dia procura fechar o quê? As nossas brechas. Para a gente não estar, depois que aceitar Jesus, começar a negar Jesus. Porque eu negava Jesus lá fora ainda. Hoje em dia, cada dia eu procuro me mortificar. Irmão, não é fácil. Não é fácil. Muitas das vezes a gente acha que é fácil passar pela porta para dentro. Não é. Porque se você botar esse mérito em você, você já está errando. Porque tudo aquilo que a gente faz de errado é a nossa carne. Mas tudo aquilo que a gente faz de bom, não é nem eu nem você. É o Espírito Santo que está trabalhando na minha e na sua vida. Depois da ressurreição, Pedro decide voltar a pescar. Não é apenas uma atividade, é quase um retorno simbólico ao passado. Podemos ver que depois que Pedro é escolhido como discípulo de Jesus, e depois de negar Jesus já no fim, quando Jesus já está prestes a morrer, enquanto Pedro está negando aqui, Jesus está sendo julgado lá no templo de Jerusalém. Como uma irmã falou, a diaconisa, muitas das vezes quando você está vendo a irmã passar, o milagre já aconteceu. Mas sendo que aqui foi o contrário. Pedro negando aqui, Jesus sendo posto a ser crucificado. Jesus merecia a cruz? Não, porque a cruz era para mim e para você. Mas tudo que Jesus fez na cruz, através daquele ato, o sangue de Jesus correndo naquele madeiro, eu e você hoje tem direito a uma salvação. Coisa que era para mim e para você. Muitas das vezes eu e você nega Jesus, assim como Pedro negou.
Pegando é como? Não vindo para a igreja, não frequentando estudos bíblicos, não frequentando doutrinas, porque isso tudo faz parte do meu e do seu crescimento espiritual. Porque se eu não frequentar isso, eu não vou crescer dentro da casa do Senhor. Porque eu e você não fomos chamados para estar sentado dentro do banco. Como diz Marcos 16,15, eu e você fomos chamados para pregar o Evangelho a toda criatura. Eu e você temos que fazer o isso. Isso é chamado meu e seu. É pregar lá fora. Se você não consegue pregar, falar bem e ter uma boa eloquência, prega com o seu modo de viver. Aleluia. Porque o meu modo e o seu de viver vai pregar mais do que a palavra que sai da minha da sua boca. Porque às vezes eu posso falar bonito, pregar bonito, e viver uma vida torta lá fora. Eu 1000 vezes prefiro falar errado e pronunciar errado e viver uma vida certa. Porque falar bonito e viver uma vida totalmente torta. Porque se você, nós moramos dentro da comunidade, hoje nós temos um telefone. O telefone é uma arma, eu considero como uma arma. Acontece uma coisa em qualquer canto, daqui a pouco espalha rápido. Então, se você, como cristão, você não vai envergonhar o nome de Cristo, você vai se envergonhar. Você tiver qualquer tipo de erro dentro do Evangelho, já era a sua reputação como cristão. Uma pregação que faça os outros voltar atrás daquilo que você fez lá fora. Porque assim é a minha sua vida. A gente tem que manter uma reputação ilibada, totalmente fora de erro. Procurar cada vez se apartar do mal. É fácil não, mas muitos de nós conseguimos. Quando nós queremos, e muitas das vezes se você botar o seu ego, a sua carne acima do teu espírito, eu e você estamos fadados a cada dia errado. João 21 diz, 21:3, disse-lhe Simão, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, naquela noite nada apanhavam. Podemos ver que a primeira coisa que Pedro faz, após negar Jesus ser crucificado, o que ele faz? Voltar a fazer tudo que ele fazia antes. Muitas das vezes, irmão, a gente fica pensando tanto naquilo que a gente fazia que não consegue fazer o que devemos fazer. É verdade. Os irmãos conhecem aqui, quem conhece? Eu tinha um bar lá no Rapidinho. Aquele bar era tremendo. Se eu falar para o irmão que eu sinto nojo hoje de bar, quem botou esse nojo na minha mente e no meu coração? E se falar que queria fechar, eu vou falar que nunca queria. Mas fechei. Tenho vontade, tenho nojo de bar. Não é nojo assim, eu não tenho. Passo perto assim, meu Deus, não sei como eu fazia tanta bagunça aqui nessa rua. E hoje fazem lá, depois que eu fechei o meu, eu não fez. Mas eu sei que é tudo voltando que eu fiz. Bagunça, som alto. Né, Marcelo? Conseguiu dormir, Marcelo? Não, então a gente tem que ter essa consciência também. E tudo que a gente faz aqui, nós vamos pagar aqui. Pedro não, Pedro era pescador. Jesus chama ele para discípulo, para apóstolo dele, para fazer o quê? Pescar a alma para ele. Mas após a morte de Jesus, ele volta a fazer tudo o que ele fazia. Porque uma vez que eu e você volta a fazer tudo o que ele fazia, será que eu e você verdadeiramente fomos libertos? Será que eu e você verdadeiramente nascemos de novo? Ou verdadeiramente a gente só estava dentro da casa do Senhor fingindo ser cristãos? Porque roupa não muda ninguém. Nós vemos hoje, temos muitas doutrinas que estudam dentro das casas do Senhor, proibindo certo tipo de coisa. Mas sendo que hoje Jesus Cristo não olha para a aparência, não olha para a roupa. Ele olha para o meu e para o seu coração. Porque quem conhece o meu e o seu coração é só um: Jesus Cristo. E Ele que vai intermediar a minha e a sua oração para chegar ao Pai. Ele que vai pedir toda aquela oração que eu e você faz, chega no Pai. Mas quem vai interceder comigo por você é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Deus olha do céu e vê pecadores, sim, mas hoje remidos pelo sangue de quem? De Cristo. É assim, é comigo e contigo. É fácil, não é, irmão, mas nós conseguimos. Nós conseguimos, muitas das vezes, nós vemos cristãos, irmão, que a gente não acerta, envergonhando o Evangelho. Não está envergonhando o Evangelho, está envergonhando assim. Porque um erro meu, seu, dentro da casa do Senhor, não, ninguém esquece. Pode ser o que for. Uma vez que você errou como cristão, é diferente do erro como ímpio. Você pode fazer o que for lá fora como ímpio. Uma vez que você levanta a mão aqui para Cristo, Deus já, aquilo que Jesus fez na cruz, Ele te cobre com o teu sangue. Então a gente não deve olhar aquilo que o irmão fez lá fora, e sim aqui dentro. Simplesmente a gente tenta não olhar, mas hoje eu aprendi
aprendi, lutei muito contra isso, porque a gente acha que é fácil, não. Mas depois que você aprende que você não deve olhar para o irmão, deve olhar para Cristo, aí você consegue vencer. Porque muitas das vezes a gente olha tanto para o irmão e esquece da nossa vida. E sabe o que vai acontecer comigo e contigo? Se desviar. Você vai olhar tanto para o irmão não vem para a igreja. Daqui a pouco você não quer vir. Se preocupa com o irmão, não. Vem você. Eu boto no meu coração, é assim, já é. Ninguém me tira do foco. Meu foco aqui dentro da casa do Senhor é um só. É Cristo, assim tem que ser com vocês. Porque se você tirar o foco de Cristo, vai acontecer igual Pedro. Vai voltar a fazer tudo o que fazia mais. Uma vez que você é limpo pelo sangue de Cristo, sabe o que acontece quando você volta para a casa de Cristo? Entra 7 piores. E quem vai tirar a casca de demônio é só jejum e oração. Observe o padrão. Antes do chamado, pescaria frustrada. Depois da queda, pescaria frustrada. É o próprio Cristo trabalhando. Pedro estava vivendo algo já visto. O detalhe que muda tudo. João 21:9. Ao saltar em terra, viram as brasas e sobre ela peixes e pão. O que Jesus está fazendo? Está trazendo Pedro para a sua mesa. É qualquer um que senta na sua mesa dentro da sua casa. Porque mesa eu entendo como comunhão. Mesa é comunhão. Não é qualquer um que pode sentar na minha e na sua mesa. Muitas das vezes, se você não estiver ligado quem está sentando dentro da sua mesa, essa pessoa que está sentando na sua mesa está trazendo discórdia para dentro da sua casa. Porque você tem que botar a nossa confiança em Cristo. Porque hoje o véu vai rasgar e você tem total liberdade para dobrar o seu joelho e orar a Deus e pedir direção a Deus em tudo, na sua e na minha vida. Porque hoje nós temos o Pai. E filho nenhum é nosso aqui dentro da sua casa sem pedir a você, como mãe e como pai. Porque se ele sair, ele está desobedecendo, assim eu e você. Tudo que eu e você fizer como cristão, nós temos um Pai. A gente tem que pedir direção a Cristo. Se for um emprego, tem que pedir direção a Cristo. Muitas vezes esse emprego pode fazer eu e você desviar da presença dele. Porque você simplesmente pode arrumar um emprego hoje e falar, Deus abre as portas. Sim, e você para de vir para a igreja. Então foi Deus que abriu a porta? Ele abriu a porta do emprego para você e fechou a porta da igreja? Ao mesmo tempo, não tem como. Então você tem que ter sabedoria e discernimento a perguntar ao Senhor: Senhor, isso é na sua direção? Muitas vezes nós não fazemos, mas é coisa que eu e você devemos fazer. O que Jesus está fazendo? Ele não começa com acusação, ele começa com o café da manhã. Depois de Pedro cair, o que Jesus faz? Chama ele para a sua mesa, oferece pão e peixe. Ele não chega batendo no Pedro, não. Coisa que eu e você vê totalmente diferente. E se um irmão, uma irmã errou, o que você tem que fazer? Abraçar. Primeiro você oferece um cafezinho, depois você vem apertando ele devagar. O que você quer? Tem que ser assim, tem que Pedro para si. Depois Pedro foi feito o quê? Pedro foi líder da igreja de Jerusalém. Após Atos 2, a descida do Espírito Santo de Pentecostes. Pedro chegou a ser líder da igreja. Será que se Deus não chama ele, Jesus não chama ele assim, ele seria líder da sua igreja? Ele é cheio de falhas, assim como é você. Pedro não era perfeito. Perfeito que pisou nesse chão, nessa terra, só tem um Jesus Cristo. Eu e você somos falhos e vamos conviver com as nossas falhas até o fim da nossa vida. Mas nós temos um Jesus Cristo no meio e vai interceder por mim e por você diante do Pai. Antes da correção, a comunhão. Antes da restauração pública, há cuidado pessoal. Isso revela algo profundo. Jesus não restaura apenas função, ele restaura relacionamento. Porque não tem como eu e você ter um relacionamento com Cristo de qualquer jeito. Porque no Velho Testamento, se eu e você, nós vemos, se você for ver o Velho Testamento, não era de qualquer jeito que Cristo falava. Você tinha que se santificar, se purificar, levantar o altar, consertar aquilo que estava errado, para aí sim Jesus Cristo te responder. Porque muitas das vezes a gente acha que Deus vai falar com a pessoa de qualquer jeito, não. Deus vai falar com a Juliana, mas comigo e contigo não vai falar, não. Assim como foi com o Balaão. Porque ele vai usar quem quer que seja para consertar um profeta, ou uma mulher de Deus, ou um homem de Deus dentro da sua casa. Porque muitas das vezes você conhece a palavra, conhece, mas você acha que Deus só vai falar comigo e contigo, só vai falar com o pastor. Não, Deus fala com qualquer um, por quem ele quiser. Não é por quem você quer, não, por quem ele quer.
E se eu e você muitas vezes estiver errado, ele vai usar um morador de rua para falar comigo, para te consertar. Porque é assim, porque só assim eu e você vai crer. Porque se tiver um irmão do lado e falar comigo, contigo, eu e você não vai crer. A gente vai falar, não, eu tenho livre acesso ao Pai, tem. Mas muitas das vezes, como eu e você está errado, a gente está com a tampa nos olhos, a gente não percebe. Muitas das vezes, dando aula aqui, eu cheguei a falar com ele, falei, meu Deus, como eu falei isso? Mas teve uma mulher de Deus que abriu meus olhos, foi muito bom. Porque pessoas que têm medo de falar com a gente, né? Mas tem que falar, né? Porque muitas das vezes a gente está errando, né? A gente não percebe, não vê. E eu e você, como eu quero ser salvo, eu quero que os irmãos sejam salvos. Eu não quero simplesmente ir para o céu sozinho. Não. Se o Jesus morreu, não foi só por mim, foi por mim e por vocês. Muitas das vezes nós vamos errar, vamos falhar. Muitas das vezes nós não vamos perceber. Vamos falar coisa errada. Mas é o que tem que ter sempre um irmão de Deus ligado. Porque ai daquele, irmão, que negar a Cristo. Porque aquele que negar a Cristo é a mesma coisa, vai ser considerado aquele que está pegando as mãos de Jesus na cruz do Calvário. Ai daquele. Julgamento desse, irmão, não quero para ninguém. Outro detalhe escondido em João 18, Pedro estava se aquecendo com os inimigos. Em João 21, Pedro está sentado com o Cristo ressurreto. Olha a diferença. Em João 18, sentado com os inimigos, negando Jesus. Em João 21, ele está sentado com o próprio Cristo. Quando você está sentado na mesa errada, qual a grande você tem uma grande tendência a negar Cristo. Mesmo ele falando, ele colocou na sua própria palavra. E negou. O galo cantou 3 vezes. Muitos dizem que esse galo é um circo, uma troca de guarda no tempo de Jerusalém. Outros dizem que era o próprio galo. Mas aí você fica com a sua interpretação. Porque galo também era impuro e não estava no tempo de Jerusalém. Então não tem uma base firme para afirmar o que é. Mas é uma dessas dúvidas. Você fica para tu achar melhor. Pedro, o fogo parecido, mas a companhia é diferente. O problema de Pedro não foi apenas medo. Foi o lugar que ele escolheu se aquecer. Muitas das vezes eu e você está na mesa errada, irmão, e não percebemos. Eu canso de falar com minha esposa, se você viu errado, abre no olho. Eu já estou falando para você, você tem autoridade em qualquer instante. Porque muitas das vezes a gente está errado e não percebe. A não ser aquele que está fazendo e sabe, é diferente. Porque você tem que ter essa humildade de pedir direção a Deus. E muitas das vezes o irmão está nos alertando com uma palavra até que seja dura. E você está de cara feia com o irmão. A Bíblia, irmão, não é só, não veio aqui para massagear o meu e o seu ego, não. Veio para transformar a minha e a sua vida. Veio para mudar a minha e a sua vida. Aleluia. Porque se você não deixar o Espírito Santo trabalhar, a gente nunca vai mudar. Aí a gente acha que a palavra, irmão, está. Não, irmão. A palavra de Deus está aqui. Pega o que serve para você e o que não serve você bota no bolso furado. Eu aprendi isso e levo isso para a minha vida. Não é porque o irmão falou uma palavra dura que está jogando direto e indireto, não, irmão. Pega a palavra do seu, porque você tem que mudar o seu coração. E se você achar que tudo é para você, irmão, você tem que mudar muito. Porque tudo que falar na igreja servir para você, irmão, você está muito errado. Porque tem palavra que é para me confrontar e confrontar vocês também. Eu não posso simplesmente pegar se tudo estiver colhendo tudo, não. Só Jesus. A gente tem que estar cada dia ligado. Muitas das vezes a gente pede uma coisa a Deus, é a palavra na palavra. Mas você está tão disperso que você não percebe. E uma vez que você ora a Deus e pede direção a Deus, Deus vai dar a resposta. E se você não estiver ligado naquilo que Jesus Cristo está falando, você vai falhar. Às vezes sua bênção passa por causa do quê? Porque você não está ligado dentro da casa do Senhor. O problema de Pedro não foi apenas medo, foi o lugar onde ele escolheu se aquecer. No primeiro prazer, frio, medo, pressão e negação. Totalmente ao contrário. No segundo prazer, pão, peixe, presença e restauração. Olha a diferença quando você está na mesa com o Senhor e na mesa totalmente errada. E você, às vezes, você está sentando na mesa errada, a tendência de você negar a Cristo é muito grande. Porque uma vez que você está na mesa errada, tenta chamar as pessoas que estão erradas para dentro da casa do Senhor. Ela não vem. Mas para que você está sentando e estão na mesa errada? Deus. Eu tenho muitos amigos que falaram agora que você foi para a igreja, um montão vai, não vai nada. Não vem não. Então muitas das vezes a gente tenta
se afastar, mas só que quando teu chamado é ali, irmão, também não tem como. Verdade. Porque você ouvia assim, antes tu estava aqui, hoje tu me abandonou. Aquilo vem igual uma festa dentro do seu coração. Antes você jogava bola com a gente, agora você não joga. E como que eu vou ganhar eles se eu não der testemunho para eles estar junto com eles? Eu não posso negar eles. Porque a minha vida toda foi junto com eles. Tem um respeito? Tem muito. Porque esse respeito eu não criei dentro da igreja, eu criei lá fora. Porque tem ambiente que a pessoa não criou respeito lá fora, não tem como estar. Agora, se você tem um respeito para estar no ambiente, continua, porque é através do seu testemunho que eles mandariam na casa do Senhor. Porque é assim na nossa vida. Agora, se a mesa não serve mais para você, irmão, se afaste. Claro que tem locais que eu não frequento, que não tem como. Mas aquele que tem respeito, é bom você estar. Porque através do seu testemunho de vida, eles vão estar dentro da casa do Senhor. Porque você tem que demonstrar e mostrar através da nossa vida que Jesus mudou em você. Porque todo mundo quer estar dentro da casa do Senhor. Eu sempre quis, nunca conseguia. Por isso que eu falo para você, irmão, você conseguiu estar aqui, da glória a Deus. Muitos querem estar aqui e não conseguiam. Eu sempre quis ser cristão, sempre falei para minha esposa, sempre falei para todo mundo na rua. Eu quero estar para a igreja. E nunca conseguia. Depois de 40 anos, fiz 40 anos, falei, agora eu entrei. E é assim. Então a gente tem que sempre estar glorificando o nome de Deus. Conseguir entrar nessas portas. Glória a Jesus. O que Jesus faz aqui é pastoral e cirúrgico. Ele leva Pedro de volta ao cenário da dor para reescrever a memória. Está vendo aí? Uma vez que eu fui na vara em Remiro, eu tenho que voltar lá atrás. Para quê? Para demonstrar para eles, Helena. Está vendo aquele Chiquinho que você conhecia? Não é Chiquinho, mas não, é Márcio. Sempre quis ser chamado pelo meu nome. Nunca me chamaram pelo meu nome, da criança conhece. Eu também. Tanto que meu filho eu botei o nome de Márcio. Agora está chamando dois Márcios na casa. Aí às vezes a gente não sabe quem é. Está vendo o que Jesus faz? Glória a Deus. Porque eu tenho que estar no meio dele demonstrando para eles o que Jesus fez na minha vida. A gente acha que não, Deus muda. Mas muda quem quer se mudar. Ele transforma quem quer ser transformado. Porque eu e você temos que buscar o Senhor cada dia. Porque não é fácil. Um dia que você deixar de estar buscando o Senhor, irmão, é aí que o inimigo vai trabalhar. O inimigo não lê a tua mente, ele não conhece o seu coração. Mas através do seu ato, do seu semblante, ele consegue perceber o que você está passando. Se um teu que está lá fora está passando por algum problema, se você demonstrar o semblante de Cristo, o inimigo vai agir. Ele é astuto, ele conhece tudo. Verdade. Ele não está em todo canto igual Jesus está, onipresente, onipotente, onisciente. Mas ele trabalha nas regiões celestiais. Então ele é astuto. Ele vai usar quem for. Não acha, irmão, que ele vai usar, se for mulher ímpia ou marido ímpio, vai usar. Se permitir, vai usar. Porque nós podemos ter o primeiro casal, o carro está de quê? Porque ela deu ouvido. Então a gente tem que estar ligado. A Bíblia é exemplo para mim e para a sua vida. Você tem que pegar exemplos bíblicos aqui e botar na sua vida. 3 negas, 3 perguntas. Podemos ver que Pedro nega Jesus 3 vezes e Jesus faz 3 perguntas para ele. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E João 21,16 tornou a perguntar-lhe pela segunda vez. E João 21,17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou. 3 negações, 3 perguntas. Jesus não ignora a queda, ele traz a raiz. Jesus vai sempre estar nos lembrando de onde ele nos tirou. Falei ontem que a diaconisa Josi sobre isso. A gente acha que Deus nos tirou de um lugar e vai estar sempre nos lembrando de onde nos tirou. Porque assim, aquilo ali não se torna uma casca. Uma vez a gente tem que estar sempre sendo provado dentro da casa do Senhor. Será que eu estou apto para estar ali? Antes eu corri. Ele não dá para mim ficar ali mais, sair. Certo tempo, aí agora ele voltou a lembrança. Você nunca mais botou futebol no chão. Meu Deus, será que eu estou preparado para isso? Voltei a botar. É um respeito tremendo. Eu jogando, apitando, ele nem xinga. Quando vai ver, xinga, sai perdão máximo. Até meu apelido não me chamam mais. Entendeu? Muitas das vezes a gente tem que voltar de onde Deus nos tirou. Para demonstrar para aqueles que a gente estava junto com eles, falar, Deus mudou ele. Que a gente ouve, irmão, todo mundo quer dentro da casa do Senhor, todo mundo, mas não consegue. Eu não conseguia. Então, se você consegue, Deus vai te usar. Deus vai trabalhar na sua vida 10, 15, 20 anos, para num instante salvar um, daquele que está lá fora.
Aí ele vem aqui, aceita Jesus e é salvo. Através de quê? Da minha e da sua vida. Cristo levou Pedro ao mesmo tipo de ambiente onde ele falhou, para provar que a queda não era o fim. Está vendo o que Jesus faz? Vai te levar no local da queda, aonde você caiu para quê? Vai te restaurar. Aquele que te viu do jeito que você era, vai te ver transformado. Através de quê? Do Espírito Santo na minha e na sua vida. Porque eles têm que ver a mudança que Deus faz na nossa vida. Porque a maior pregação que eu falo não é você pegar o microfone e pregar e falar de não, é você viver o Evangelho. É o Evangelho que está sendo visto na sua vida, no seu andar, no seu caminhar dentro dessa comunidade. Porque nós sabemos que o fofoqueiro tem todo canto. Porque aquele mesmo que falava, não, aquele ali, não tem jeito, aquela ali vai morrer ali. Não. Hoje você passa arrumado, vem para cá do Senhor e fala lá o que Jesus faz. Ele também quer mudança, mas não consegue. Eu sei que uma vez eu não conseguia. Muitas das vezes a gente dá testemunho de vida para essas pessoas. Jesus não expõe Pedro diante dos outros, ele o confronta, ele o cura, ele o envia. João 21:17. Apacenta as minhas ovelhas. Olha o que Jesus faz. Depois da queda, dizem que ele estava Pedro. Agora Jesus fala para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Olha a responsabilidade. Ele é considerado o primeiro pastor da igreja. Igreja primitiva. Olha a responsabilidade. Assim é comigo da sua vida. Nós temos uma responsabilidade na casa do Senhor. É continuar aquilo que Jesus fez na cruz. É pregar o Evangelho. Não é só pregar, às vezes você está no trabalho. Aquela pessoa entra ali, você começa a falar de Jesus. Vai plantando uma semente, uma hora vai dar fruto. Porque eu posso falar que eu sou um fruto. Minha avó plantou um fruto no meu coração quando eu tinha 6 anos de idade. Ela me levou aqui para o Cordovil e aquilo ali nunca mais saiu do meu coração. Através dela vir trazer aqui, eu sempre quis ser cristão, nunca consegui. Eu queria falar, vamos para a igreja, eu falei, não, meu nome já tem Jesus, meu nome é Márcio Jesus, não vou não. Mas sempre tive temor. E hoje eu estou aqui. E muitas das vezes nós não damos valor nisso. Porque o seu modo de andar e caminhar na rua, você está sendo visto. Eu não acho que você não está sendo visto. Alexandre, a gente somos vistos. Eles só não falam para você. Eles não falam, mas vocês são vistos. Pedro caiu não porque amava Jesus. Ele caiu porque confiava demais em si mesmo. Existe uma diferença entre amar Jesus, confiar na própria força. Pedro tinha zelo, mas ainda não tinha maturidade. Quantos hoje prometem fidelidade, mas se aquecem em figueiras erradas? Uma vez que se você perceber que não está apto a voltar do local de onde você saiu, não volte. Porque você vai estar se aquecendo na fogueira errada. Se você estiver se aquecendo na fogueira errada, você está com certeza você vai estar negando Cristo, assim como Pedro negou. Você tem que ter essa maturidade espiritual. Pedro chorou, mas Judas também chorou. Pedro chorou, Judas chorou. Sendo que Pedro, verdadeiramente, ele se arrependeu. Judas não, Judas só teve remorso. Totalmente diferente. Qual a diferença? Pedro voltou, Judas se afastou. O arrependimento verdadeiro não termina na culpa. Ele corre e volta para Cristo. O choro de Pedro produziu transformação. O de Judas produziu desespero. Totalmente diferente. Judas até correu, jogou as moedas, ao qual ele tinha vendido Jesus. Muitas das vezes a gente acha que não está negando Cristo, mas estamos. Atitudes nossas. E a atitude nisso, quem tem que transformar a atitude nisso é você. Aquilo que você não consegue, irmão, ora, jejum e pega na mão de Deus. Deus, isso aqui eu consigo evitar, isso aqui eu estou em dificuldade, me ajuda. Trabalhe, deixa Deus trabalhar porque vai te transformar. Porque flamenguista igual eu não tinha. Já, flamenguista igual eu não tinha. Era um gol do Flamengo, hoje por dia era o rapidinho todo. Hoje nem jogo do Flamengo eu vejo. Meu filho vendo o jogo sábado contra o Palmeiras, eu ensinando o quarto na vida. Não é porque eu não quero, eu não consigo ver. Quem faz isso? Eu? A minha vontade é ver. Se for a minha vontade, eu não tenho vontade. Então, se for a minha vontade é ver. Mas não nem sinto vontade, nem desejo de ver jogo do Flamengo mais.
Quem faz isso? O Espírito Santo. Por quê? Porque eu permiti. Final da Libertadores do ano passado. Também jogando na rua cheia e eu no meu quarto eu não vi. Mas o que é que Deus faz? Ele sempre tira aquilo que você fazia, uma ocupação, e te ocupa com outra coisa. Porque eu permiti o Espírito Santo trabalhar. É assim os irmãos. Tá com qualquer coisa, você não está conseguindo lidar com certo tipo de coisa, pega a Bíblia e vai ler. Senhor, me ajuda, vai orando, vontade, porque no início sabe o que acontecia? O doido para ver o jogo lutava, ia, e ficava assim, não vou ler. Lendo e desesperado, mas lia. A cena que eu consegui vencer essa batalha. Foi fácil, não, mas eu quis vencer assim. O homem negou diante de poucos, proclamou diante de milhares. Você pode ter falhado feio, mas se você voltar para o fogo, certo? Jesus ainda pode escrever uma nova história. O lugar da sua maior vergonha pode se tornar o lugar da sua maior restauração. Podemos ver que Pedro, o lugar da sua vergonha, foi o lugar onde Jesus usou para restaurar ele. Assim comigo e contigo. Você tem que estar sempre, irmão, preparado, se preparar. Se você não estiver preparado, se prepare, irmão, a voltar naquele lugar onde você vivia. Onde os outros falavam, não vai passar de 15, não vai passar de 20. Se você bebia, ficava doidão na rua, que é normal, eu não bebia, não julgo quem bebia porque eu vendia. Então quem vende é pior do que quem bebe. Esse é o meu pensamento. Não é porque eu não bebo, mas eu vendia, eu bebia. Né? Então eu estou vendendo para a pessoa consumir. Você tem que voltar lá hoje transformado. Eles veem a obra que você tem na sua vida. Porque o maior ato de um homem e de uma mulher, eu acho, é a restauração. Nós estamos fadados a falhar errado. E isso não tem como fugir. Mas sempre que você tem que estar sempre preparado, com o coração aberto. Senhor, me perdoa. E Jesus está ali de braços abertos, esperando a minha, a sua volta para ele. Senhor, me restaure. Restaure. Você volta lá, através da sua volta lá, aqueles que estão lá perdidos, vão tentar. Aonde que você procurar? Porque se você for para o hospital enfermo e voltar curado, quando uma pessoa do seu lado tiver a enfermidade, ela vai te perguntar, onde você procurava? Quando você estava com isso, onde que você procurava? Você vai contar para ela, foi ali. Então, muitos perguntam, qual é a tua igreja? Falou, lá no Pequim e Sará no Texas. Eles vêm aqui. Por quê? Porque eles estão transformação na minha vida. É assim na sua vida também. Deus está ali pronto a restaurar a minha e a sua vida. Negar Jesus, irmão, a gente nega sempre. Não tem Aleluia. como. A nossa carne é fadada a pecar. Mas Deus, você que está cada dia procurando fazer o certo que é a obra do Senhor. Glória a Deus.